igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Pedir a gentileza, aproveitando que nós estamos em pé, nós vamos fazer a leitura do texto que está em Marcos, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Marcos, capítulo 1, versículo... Marcos capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 12. Glória a Deus. Irmãos, acharam? Amém. Amém? Diz assim a doce e preciosa palavra do nosso Senhor nesta versão. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade, o carinho dos meus irmãos em conceder esta oportunidade para compartilhar algo da palavra do Senhor. E a minha oração é para que eu não venha falar nada de mim mesmo, da minha própria carne ou experiência, mas que tão somente eu seja um instrumento para entregar uma mensagem que está no coração de Deus para os nossos corações. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, o texto que nós acabamos de ler nos fala de um momento no ministério de Jesus, narrado no Evangelho de Marcos, que fala sobre a cura, uma cura no mínimo inusitada de um homem paralítico. O texto vai nos dizer que Jesus chegou em Cafarnaum e começou a ministrar a palavra numa casa, e essa casa, o pessoal foi entrando, foi enchendo a casa, e daqui a pouco, em volta da casa também estava tudo cheio, de sorte que aqueles homens, o texto nos fala de 4 homens, vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Então, o texto é muito claro que vai falar sobre esses 4 homens que estavam conduzindo aquele paralítico, e a ideia era colocar este paralítico diante de Jesus. Então aqui, meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma verdadeira amizade, uma amizade boa, uma amizade abençoada. É uma amizade que deixa você mais perto de Jesus. As pessoas que nos deixam longe de Jesus, nós temos que nos afastar. Mas as pessoas que nos deixam mais próximas de Jesus, essas pessoas devem ser os nossos amigos. Então, nós vamos olhar para esses 4 amigos que queriam levar o paralítico na presença de Jesus. Porque havia no seu coração uma fé,
uma certeza interior inexplicável, que se aquele paralítico estivesse na presença de Jesus, ele seria curado. Então eles estão ali com aquele paralítico e não conseguem entrar na casa, e provavelmente havia ali muita gente, era um momento de meio conturbado, e eles tiveram uma ideia. E olha só, meus queridos irmãos, que ousadia. Eles foram para o telhado e eles começaram a desmontar o telhado. E eu fico imaginando, irmãos, o texto não nos fala, mas eu fico imaginando Jesus, e como Jesus, ele é Deus, e nós estamos estudando isso na escola dominical. Eu queria convidar você para estar conosco na escola dominical. A partir de 9 de março nós vamos voltar às nossas aulas, que nós justamente estamos estudando isso, sobre os pontos importantes da nossa fé. Jesus é Deus. Então Jesus está aqui ministrando e falando, e as pessoas com os olhos atentos a tudo aquilo que Jesus está falando. Imagina Jesus pregando, irmãos, a riqueza, que coisa maravilhosa, que coisa linda era ouvir Jesus pregar. Então estava todo mundo ali parado ouvindo Jesus pregar, e de repente aqueles homens começam a desmontar o telhado. E está aqui então Jesus, as pessoas, uns começam a olhar para cima e falam: gente, o que está acontecendo? E Jesus olhando para aquilo, irmãos, Jesus já sabia o que ia acontecer. Vocês estão chegando, os 4 amigos aí estão chegando, e eles fazem um buraco no telhado. E, irmãos, pasmem, eles vão descer o paralítico do telhado. Então eu fico imaginando o pânico do paralítico, porque ele está ali sendo segurado por aqueles 4 homens, e se soltar, se alguma coisa quebrar, ele vai direto no chão, ou então em cima das pessoas, porque a casa estava cheia. Então olha a situação que ele está. Ele está aqui preocupado, deitado naquele leito, e os 4 homens, descendo a corda, e eles vêm descendo, e o texto vai dizer: Jesus, vendo a fé deles. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. A fé daqueles 4 homens era muito grande, e isso agrada ao Senhor. A fé agrada a Deus. Aí Jesus olha para a fé deles e diz ao paralítico. E aqui nós temos algumas manifestações de que Jesus é Deus, porque Jesus, ele vai falar assim: perdoados estão os teus pecados. E aqui nós temos uma grande lição. Muitas vezes nós viemos, por exemplo, um culto como esse, buscando uma resposta, buscando um algo da parte do Senhor, buscando uma cura, buscando uma orientação, uma direção. E o que a gente ganha é algo muito maior do que a gente não imagina. Jesus olha para o paralítico e fala assim: perdoados estão os teus pecados. E talvez alguém pensasse assim: mas o que ele queria era andar. Mas Jesus estava resolvendo restaurar a comunhão com Deus. E olha como Jesus é Deus. Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Mas nós temos mais uma manifestação de que Jesus era Deus, quando ele conhece o pensamento daquelas pessoas. Porque eles estavam pensando e ninguém falou nada. Eles só pensaram: quem que ele pensa que ele é para perdoar pecados? E Jesus vai dizer assim: por que vocês estão pensando isso? Vocês acham que o Filho do Homem não tem poder para perdoar pecados? O que é mais fácil? Perdoados são os seus pecados ou levanta-te e anda? E aí vem o propósito do milagre. Porque às vezes as pessoas buscam o milagre pelo milagre.
Ah, eu preciso de um milagre, eu vou lá e busco um milagre. Aí depois que a gente recebe o milagre, a gente não volta mais. Recebi meu milagre. Está tudo bem. Isso aconteceu numa visita. Vamos visitar uma senhora lá, estava no leito do hospital, falou assim: a senhora quer que a gente ore pela senhora, para ser curada? Eu falei: eu quero. A gente orou e ela foi curada. Aí no outro dia, eu falei assim: a senhora quer aceitar Jesus? Eu falei assim: não, eu já fui curada, não preciso mais. Foi embora. É assim que as pessoas são. Mas o milagre sempre tem um propósito. E muitas vezes esse propósito é revelar a pessoa de Deus. E aqui tem um propósito. E qual era o propósito? Revelar que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E aí Jesus vai dizer assim: só para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Filho, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem andou e o nome do Senhor foi glorificado. Meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de refletir com os irmãos essa noite acerca de 4 amigos que muitas vezes nós não consideramos, mas que são 4 aspectos do nosso processo de encontrar Jesus através das dificuldades, através da necessidade que nós temos muitas vezes de um milagre. 4 amigos que vão nos levar a Jesus. E muitas vezes a gente não reconhece esses amigos. Primeiro amigo que muitas vezes a gente não reconhece, a gente não vê como um amigo, a gente não quer ele nem dentro de casa. Ele se chama sofrimento. Ninguém quer o sofrimento dentro de casa. Ninguém convida o sofrimento. Ninguém vê o sofrimento como algo positivo. A gente corre do sofrimento, principalmente o homem. O homem corre mais do que a mulher. Olha aqui, tem 2 remédios. O homem tem 2 remédios aqui. Uma injeção que resolve agora e 10 comprimidos durante 10 dias. Qual que você escolhe? Eu escolho comprimido. Eu não quero injeção. Porque a gente foge do quê? Do sofrimento. Não. Sofrer não é para mim. Tem muita gente que fala assim: eu não mereço esse sofrimento. Mas o sofrimento é um amigo, muitas vezes, que nos conduz à presença de Jesus. Porque o sofrimento, ele promove a moeda da alma. O sofrimento, muitas vezes, ele faz com que nós sejamos levados a uma reflexão. O sofrimento faz a gente pensar. Às vezes a gente está numa festa, às vezes a gente está sorrindo, às vezes a gente está com os nossos amigos, é tão bom isso. Mas nesse ambiente a gente não para pensar na nossa vida. A gente não para pensar nas nossas ações, nos nossos pensamentos e como a nossa vida tem passado. Mas quando o sofrimento bate à nossa porta, nós começamos a refletir, nós começamos a pensar. E a gente começa a olhar e fala assim: olha, é verdade. Muitas vezes, através do sofrimento, a gente começa a perceber o quanto nós somos ingratos. Ingratos. Porque tantas coisas boas que Deus nos dá, a gente não agradece. Mas quando falta, aí a gente vê a falta que faz. É interessante isso. Aqui a gente está com luz. A luz está aí. E a gente nem percebe, nem olha para ela. Mas deixa ela faltar para ver o que vai acontecer. Faltou luz. Não vamos conseguir fazer o culto. Não dá para ligar o teclado. Olha como é que nós vamos fazer. Faltou luz. Mas durante todo o nosso dia, a gente tem luz em casa. A luz a gente usa muitas vezes para poder, é um forno elétrico, é um aparelho elétrico, a gente faz comida, a gente não está nem olhando para essas coisas, mas deixa faltar para ver o que acontece. Aí a gente começa a pensar: olha, estamos dependentes, porque o sofrimento muitas vezes ele me conduz para perto de Jesus,
Porque ele me ensina a ser humilde. O sofrimento mostra como eu sou frágil, pequeno. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele mesmo entendeu que aquele espinho na carne era para quê? Para que ele não viesse a se ensoberbecer, para que ele não viesse a achar que ele era o tal. Deus permitiu um sofrimento para que ele ficasse mais quietinho. O sofrimento é o primeiro amigo, mas ele sozinho não faz muita coisa. Ele vem geralmente acompanhado de um outro amigo que a gente também não quer, que muitas vezes é a dor. Nós não queremos sentir dor, mas muitas vezes a dor nos conduz à presença de Jesus, porque a dor é a moeda do coração. O sofrimento é a moeda da alma, mas a dor é a moeda do coração, é algo mais profundo. E esta dor muitas vezes é utilizada de uma forma pedagógica, de uma forma didática, ou seja, Deus nos ensina através da dor. Deus nos mostra através da dor lições valiosas, importantes. A dor nos conduz ao quebrantamento. E o quebrantamento, meus queridos irmãos, é uma bênção. Pastor, como pode isso? Como isso pode ser uma bênção? É só você olhar o que está lá no Salmo de 51, que diz assim: há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas, ó Deus. Quem ora com o coração quebrantado, a oração, ela tem uma ação mais direta no trono da graça. Quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, como é que a gente ora, irmão Carlos? Como é que a gente ora? Senhor da glória, genuflexos estamos ante a tua presença. A gente usa a palavra que a gente nem fala no dia. A gente até muda a voz, né? A gente vai falar com Deus. Imagina eu falando com o Danilo. Danilo, toca agora. E maior, Danilo. Muda a voz para orar. Agora, quando você está na dor, às vezes você não precisa nem de palavra. Você dobra o joelho e geme. E geme. E geme. E esses gemidos, eles invadem o trono da graça. E esse gemido da alma, ele entra no trono. E o Espírito Santo começa a traduzir o gemido. E o Espírito do Senhor começa a entender o que está acontecendo. Muitas vezes nós precisamos da dor para conferir foco naquilo que nós estamos orando. Porque quando está tudo bem, cada hora a gente ora por uma coisa. Ah, Senhor, eu queria isso. Ah, Senhor, eu queria aquilo. A gente cada hora ora por um negócio. Mas quando a dor vem, a gente começa a entender o que é mais importante para nós. Quando a enfermidade, ela nos alcança. Ou pior, quando ela alcança um ente querido, a gente começa a entender o que realmente é importante. A gente começa a valorizar certas coisas. Quando vai lá para o leito do hospital, a gente começa a valorizar de poder dar um abraço. Não foi isso que aconteceu na pandemia? Foi isso que aconteceu na pandemia? Quantos filhos ficaram pensando assim: meu Deus, eu tinha condição de visitar o meu pai, de visitar a minha mãe, agora eu não posso. Não posso nem chegar lá perto deles. O risco, nós vivemos um tempo com medo de Jesus. Se acontecesse pegar isso, acabou tudo. Eu lembro que em dezembro de 2020, eu e minha esposa, a gente pegou Covid. E eu estava pensativo porque eu perdi muitos amigos pastores com Covid. Pastor amigo, ele foi internado, ele, a esposa. Ele viu a esposa sair lá da UTI para ser entubada.
Logo em seguida ele foi entubado e os dois morreram. E a gente não pôde fazer um velório de um amigo. Pôde. Perdemos um grande amigo lá na escola dominical, um grande professor, uma pessoa boníssima, que entrou na ambulância andando. Ele entrou andando na ambulância, um pouco de tosse, e nunca mais a gente pôde vê-lo. Isso aconteceu e a gente começou o quê? A gente começou a pensar na importância das pequenas coisas. A gente começou a entender sobre a importância de estar num culto, porque houve um tempo que a gente não pôde estar. Não dava, não podia. A gente não sabia o que estava acontecendo, era um perigo. E essa dor, ela nos conduziu a fazer algumas mudanças necessárias. Você sabia que muitas vezes a gente precisa sentir dor para a gente mudar? Porque ninguém muda. A gente tem uma máxima, muita gente às vezes fala isso até mesmo de forma sem ser intencional, mas ela diz assim: time que está ganhando não se mexe. Aí Deus olha para a gente e fala assim: você acha que o time está ganhando? Então ele vem dar uma apertada na gente, fala assim: você acha mesmo que o time está ganhando? Preciso mudar. Meu filho, você precisa mudar. Seu jeito de ver as coisas, seu jeito de fazer as coisas, você precisa mudar isso. Hoje a gente tem aqui liberdade. A gente pode orar, a gente pode pregar, mas o tempo que a gente está vivendo é um tempo meio esquisito. Porque parece que vai ter hora que esse pessoal vai querer dizer que a gente não pode pregar, que você não pode falar. Já começou já. Na escola você já não pode falar. Não porque não está respeitando, assim, já está começando. A luta já está aí. E a dor é a moeda do coração. Terceiro amigo que nos conduz à presença de Jesus é a fé. A fé é a certeza espiritual inexplicável. Meus queridos irmãos, não é possível explicar a fé. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai entender isso. Aqui nós temos 4 homens que criam que Jesus ia curar o paralítico. A gente podia perguntar assim, mas pastor, qual foi o curso teológico que eles fizeram? Qual foi o estudo filosófico que eles pensaram para que eles pudessem imaginar aquilo? Não foi nenhuma coisa nem outra, mas foi uma semente de uma certeza que alguém disse assim: olha, eu estava doente, eu encontrei lá um homem, Nazareno, o nome dele é Jesus, ele me curou. Eu falei assim: te curou? Eu falei: me curou. Eu falei assim: olha, tem esperança para o nosso amigo, vamos pegar ele, vamos levar ele lá. Quem sabe ele não volta andando, vai voltar andando, conversando com a gente. É a mesma fé que trouxe você até este lugar, com um problema, com uma dificuldade, com uma situação, com uma direção, com uma necessidade. Você tem algo que você precisa ouvir da parte do Senhor, e esta semente precisa ser plantada em solo fértil. A semente da fé é a certeza da promessa. E qual é a promessa? Eu posso te falar algumas promessas aqui. Uma delas é que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma promessa: a alegria do Senhor é a vossa força. Mais uma promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma promessa: cura-me, Senhor, e serei curado. E a gente pega essa fé junto com o nosso sofrimento e com a nossa dor e fala assim: olha, eu vou receber da parte do Senhor aquilo que eu preciso. Não porque eu mereço, não porque eu fiz algo, não. É porque Ele é abençoador, é porque Ele é maravilhoso, é porque Ele olha no céu com olhar de misericórdia.
é um Deus bom, é um Deus que cuida de nós. E esta fé, meus queridos irmãos, ela nos mostra um caminho que ninguém consegue viver. O caminho da fé é um caminho que vai desafiar a lógica, porque não tem lógica, não tem conhecimento humano, mas ela vai traçar o caminho. Quem imaginou que a bênção viria do telhado? Sabe o que isso quer dizer? Quantas vezes, irmãos, a gente vai ver isso na Bíblia? Quantas vezes a gente vai ver alguém descendo do telhado? Uma vez, né? Sabe o que isso quer dizer? Que existem coisas que Deus faz uma vez, porque Deus quer fazer coisas sempre novas. Deus sempre vai fazer coisas novas. Uma vez, Deus engoliu o muro. Engoliu o muro. Muro de Jericó. Ele foi engolido para baixo. Ele não caiu nem para a cidade e não caiu nem para o povo. Ele foi engolido. E teve uma parte que não foi engolida, porque havia uma promessa da parte do Senhor, guardando a casa de Raabe. Uma vez, Deus falou, criou um projeto, vamos fazer uma arca, vamos colocar os animais dentro, eu vou trazer chuva. Mas o que é chuva, Deus? Na época não tinha chovido, não chovia. Mas eu vou trazer água do céu e vou inundar tudo. Quantas vezes isso aconteceu, meus irmãos? Isso aconteceu uma vez. O Senhor faz coisas novas, coisas que você não entende. Não tente entender o que Deus vai fazer, somente creia que Ele vai fazer. O salmista entendeu isso no Salmo 121 e disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Da onde que vai vir, irmão? Eu não sei de onde que vai vir, mas uma coisa eu sei: Deus vai me livrar, Deus vai cuidar de mim. Meus queridos irmãos, com a fé, nós assumimos a promessa da palavra de Deus que foram feitas a outros. Nós tomamos esta palavra para nós. Se essa palavra vai ser verdade, vai ser realidade na minha vida. 3 amigos até agora: sofrimento, dor e fé. E qual é o quarto amigo, pastor? O quarto amigo é a coragem. Coragem. Porque aqueles homens precisaram de coragem para subir naquele telhado. Porque provavelmente alguém disse assim: vocês são doidos. Faz isso não, gente. Vocês vão cair lá de cima. Pelo amor de Deus. Vocês estão sem juízo. Eu falei assim: não. Nós estamos com um juízo perfeito, mas o nosso amigo precisa estar diante de Jesus. E nós vamos fazer o que for necessário para colocar ele diante de Jesus. E se for necessário subir lá e quebrar o protocolo e tirar e desarrumar aquele telhado, mesmo que depois a gente tenha que ficar ali arrumando o telhado de novo, nós vamos descer. Porque nós temos coragem. E a coragem, queridos, não é ausência de medo. Coragem não é ter medo. Porque para não ter medo, basta não ter juízo. Quem não tem juízo não tem medo. Vai fazer, calma, o medo é importante. O medo, muitas vezes, ele é um fator limitante, ele nos preserva. O medo nos preserva. Mas o medo não pode ser paralisante. Tem gente que fica com medo paralisante. Eu morei no Rio de Janeiro, minha esposa trabalhava com vendas, e quando ela ia para longe, assim, para Nova Iguaçu, eu ia com ela. Era meio longe, Avenida Brasil, uma avenida meio perigosa, e aí eu ia com ela. A gente ia lá, atendia. Quando era mais ou menos 7 horas da noite, a gente voltando lá de Nova Iguaçu para a Avenida Brasil. Daqui a pouco, meus irmãos, aquele barulho de tiro, e a gente olhou assim na beira da Avenida Brasil, os policiais estavam deitados contra um negócio de concreto assim, que diferencia as pistas. Assim, eles estavam ali deitados e um tiro comendo.
E ali, meus queridos irmãos, o que eu pude fazer foi acelerar o carro e sair daquela situação. E ela me falou assim: ainda bem que você veio comigo. Porque se eu estivesse aqui, eu ia tirar o pé do acelerador. Eu não ia conseguir fazer mais nada, eu ia ficar paralisado. Muitas vezes o medo paralisa a gente. O medo faz com que você fique sem ação. Você trava, você paralisa, você entra em choque. E o que é a coragem? A coragem é a disposição de enfrentar o medo. E muitas vezes a gente tem medo. Porque quando alguém chama para vir orar aqui na frente, a gente fica assim: mas se Jesus não puder. A gente chama aqui para Jesus batizar com o Espírito Santo, aí a pessoa fica assim: mas se Jesus não batizar? E esse medo faz com que você o quê? Você não age. Você não faz, é o medo que paralisa. Então muitas vezes nós precisamos de coragem, principalmente, irmãos, para praticar a palavra de Deus. Porque Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. E depois me siga. Siga os meus passos, faça o que eu faço e fale o que eu falo. Irmãos, precisa ou não de coragem para fazer essas coisas? Você não tem que ter coragem para negar a si mesmo? Às vezes você está com uma vontade muito grande de fazer algo que você não faz. Porque você assumiu o compromisso de negar-se a si mesmo. Tomar a cruz não é passear com a cruz. Só toma a cruz quem vai morrer nela. E tomar a cruz é efetivamente morrer para o mundo e viver para Deus. Aleluia. É isso que é tomar a cruz. Morrer para as coisas. Tanta coisa. Você pode fazer isso, você pode ser rico, você pode experimentar tanta comida boa e tantas coisas e vários relacionamentos. E é isso que as pessoas buscam. Elas buscam para preencher o vazio que só pode ser preenchido na pessoa de Jesus Cristo. Este vazio da alma que faz a pessoa sair numa sexta-feira: eu vou para a balada. Aí vai e se diverte. Quando chega no sábado, aquela podridão, sentimento de culpa, tristeza, frustração. Não consegui. E vai tentando achar propósito na vida. Mas o verdadeiro propósito nós encontramos na vida, nós encontramos em algo eterno. O verdadeiro propósito é em Jesus. Jesus é o propósito da nossa vida. E meus queridos irmãos, caminhando aqui para uma conclusão, o que eu quero lhe dizer, o que eu quero lhe transmitir, é que talvez você já esteja recebendo a visita desses 4 amigos. Estes amigos já estão permeando a sua história. Este sofrimento, esta dor, não é para te destruir, não é para acabar com a sua vida, não. Mas é para que os outros 2 amigos tenham força e coragem para dizer: olha, nós vamos ter vitória, o Senhor há de nos dar a vitória. E você ter coragem de agir, coragem de confiar no Senhor. Porque é necessário coragem para confiar em Deus. Tem que ter coragem. Porque a promessa não se vê. Porque se você pode ver, não tem promessa. A fé é a prova das coisas que não se vê. E a certeza das coisas que se esperam. Se você vê, não precisa de fé. Tem dinheiro na conta, você quer comprar um carro? Vai lá, compra um carro, você vai com dinheiro. Cadê a fé? Não tem fé. Agora, se você não tem, e é geralmente nesses momentos que Deus fala para você, que vai ser na sua vida, você precisa ter coragem para você confiar no Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que te trouxe aqui, mas o que eu posso te dizer é que este lugar é o lugar onde nós invocamos a presença do Senhor. A gente não coloca
A gente não coloca a placa ali fora dizendo assim: venha para cá e seja feliz. Venha para cá e se dê bem nesta vida e na outra. Não. Você está aqui nessa noite porque tem uma pessoa muito especial aqui, o nome dele é Jesus Cristo. Eu posso te dizer que se esses amigos te trouxeram a presença de Jesus aqui nessa noite, você já está na bênção. Você está debaixo da promessa do Senhor. Jesus mandou esses amigos, e esses amigos fizeram o que eles tinham que fazer. Eles te levaram à presença de Jesus. E quando você chega na presença do Senhor, de modo nenhum você voltará para casa vazio. Porque é isso que ele faz quando ele chega. Ele nunca chega sozinho. Ele chega com uma comitiva. Ele chega com a bondade, com o amor. Ele chega com a justiça, com a graça, com a misericórdia, com a alegria, com compaixão. Ele vai chegando e vai entrando e vai mudando a nossa vida, ao ponto de você entender que o milagre não era o mais importante. O mais importante é estar na presença de Jesus. O mais importante é saber que Ele cuida de nós e que Ele está com você no momento bom e no momento ruim, no momento agradável e no momento desagradável. Quando você menos imagina e todo mundo vai embora, Jesus Cristo é com você. Ele está na sua vida. Ele é o verdadeiro amigo das horas incertas. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E a Ele nós vamos orar, e a Ele nós vamos pedir. E nós sabemos que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso ajudador. Nós sabemos que Ele é tão bom que Ele nos envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo enche a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. E a gente consegue até sentir alegria no meio da dor. A gente consegue sentir até alegria no meio do sofrimento. É porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, a diferença acontece na nossa vida. E é isso que nós viemos fazer aqui: glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E de forma muito humilde, como o pastor Manuel fez, nós vamos apresentar. Mas Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me tornar limpo. Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me curar. Senhor, se Tu quiseres, o Senhor pode não me deixar passar por este processo. Mas se ainda o Senhor disser não para mim, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te bendizendo, porque eu sei que ainda assim o Senhor estará comigo todos os dias. O Senhor estará me acompanhando. O Senhor estará à minha frente, à minha destra, à minha esquerda, por trás e por diante, por dentro e por fora. O Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda que estes amigos apareçam, que a gente não gosta muito deles, ainda assim nós vamos glorificar a Deus, porque esses amigos nos levaram à presença de Jesus. E na presença de Jesus nós temos abundância de alegria. Não é felicidade, e felicidade é decorrente dos momentos bons da nossa vida. Felicidade é algo que a gente não alcança. Felicidade é algo que você vive. Você não precisa correr atrás da felicidade. Felicidade é ter Jesus no seu coração. Felicidade é saber que o Senhor está conosco. É o Senhor Jesus falar conosco. É você dobrar os joelhos e sentir a presença do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. É saber que o Senhor Deus está conosco. Que nesta noite você possa estar na presença dEle. Porque se você estiver na presença dEle, você já recebeu a tua bênção. E tudo que vier demais será uma bênção, será algo maravilhoso. Mas a verdadeira bênção você já está sentindo, é a presença de Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe, rica, poderosa.